Traquinhas, tudo bem? Vim aqui com a segunda parte das assistidas do trimestre, então eu vou contar tudo que eu assisti de abril até junho, filmes e séries. E se você quiser saber tudo que eu assisti de janeiro até março, a primeira parte já tá aqui, é só assistir. Mas vamos lá, eu vou começar com as séries que eu vi nesse período. E eu continuei vendo ER, Plantão Médico, foi uma série que eu comecei a ver em março, porque os meus seguidores das redes sociais escolheram pra mim, né? Eu fiz um sorteio lá de 2 séries, ficou entre ER e Desperate Housewives, e a maioria esmagadora voltou em ER, e eu não poderia estar mais grata, porque que hino de série! Eu estou na 7ª temporada atualmente e amando desesperadamente. Que série boa! Roteiro, atuação, direção, tudo, absolutamente tudo naquela série é perfeita e funciona maravilhosamente bem. Sério, eu tô completamente apaixonada e já entrou pro meu hall de séries preferidas da vida toda. E continuando nas séries médicas e até uma irmã mais nova de ER, outra série que eu estou vendo, falta só um episódiozinho pra terminar e eu tô com o coração na mão, é The Pitt. The Pitt é uma série nova da Max que surgiu esse ano, que tem o Noah Wyle, o intérprete do Carter de ER, e também conta com um dos produtores e roteiristas de ER. Então, assim, a série tem a mesma essência de ser uma série frenética, com vários casos, muito realista, de uma emergência. Porém, o diferencial de The Pitt é que uma temporada inteira é só um turno. Então, cada episódio relata 1 hora de um turno de 15 horas. E assim, absolutamente cinema. Assisti também algumas minisséries. Uma delas foi uma que bombou e que todo mundo tava falando, e merecidamente, que é Adolescência, da Netflix. Com certeza essa série vai ter múltiplas indicações ao Emmy e provavelmente vai ganhar muitos deles, porque é uma série maravilhosa que retrata de forma muito realista e até cruel a realidade dos adolescentes hoje em dia, o quanto eles são bombardeados e influenciados por conteúdos ruins. Conta a história desse menino de 13 anos que foi acusado de assassinar uma colega de classe, e a maneira como as coisas vão se destrinchando é sensacional. E são apenas 4 episódios, mas o mais incrível disso é que todos foram gravados em plano sequência. Não existe um único corte na série, e isso só reforça ainda mais a nossa agonia e urgência enquanto a gente tá assistindo. Assim, olha, cada pessoa envolvida nessa série mereceria um Emmy. Outra minissérie que eu assisti foi uma aqui de 2022 ou 3, então, ou seja, é uma série que já bombou faz tempo, mas eu só assisti esse ano na companhia de uma amiga muito querida que é apaixonada por essa série. Um beijo, Paty! Que foi O Gambito da Rainha. Quando essa minissérie apareceu na Netflix e bombou e foi, né, todo aquele surto, eu fiquei a fim de assistir, mas sei lá, deixei passar. E aí eu chamei essa amiga que, como eu disse, gosta muito do Gambito da Rainha pra assistir comigo. E também eu gostei muito da série, realmente mereceu todo o hype, todas as indicações e todos os prêmios que ganhou. E assim, gente, Anya Taylor-Joy, você é maravilhosa. E as últimas 2 minisséries que eu quero comentar aqui, sim, eu vi muita minissérie, né, nessa parte, foi Ashley Madison. Pra quem não sabe, Ashley Madison é uma rede social de relacionamentos, tipo um Tinder, mais voltado para pessoas casadas. Sim, essa insanidade existe. E em 2015 esse site foi hackeado e vários casais foram expostos, várias pessoas, várias traições e várias tragédias aconteceram a partir disso. O documentário é bem interessante. E também eu assisti Black Mirror, que não é bem uma minissérie, mas cada temporada é ali fechadinha e tem os seus episódios independentes. E eu gostei muito dessa temporada de Black Mirror. Eu acho que eles conseguiram voltar à essência das primeiras temporadas e tem episódios muito bons, que possivelmente entraram para os meus favoritos de Black Mirror da vida. E outras 2 séries que eu quero comentar aqui, eu vi com ele, foi O Eternauta, que é uma série argentina inspirada em um quadrinho clássico deles, e eu honestamente não gostei. A gente foi assistir esperando, sei lá, uma coisa climática, né? Eu não sabia nada daquela série. E recebi do nada besouros gigantes, enfim, achei chata, não gostei, sinto muito.
E também eu assisti com ele um doraminha maravilhoso, Classe dos Heróis Fracos. Essa série é um hino. Fala muito dos dramas e das dores da adolescência, mas também tem porradaria, tem personagens extremamente carismáticos que você simplesmente quer pegar todos, colocar num potinho e proteger de todo mal. E tem reviravoltas. Gente, sinceramente, isso aqui é uma obra-prima e eu gostaria muito, 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 muito que houvesse pelo menos uma terceira temporada para fechar ali todos os arcos. Coreia do Sul, vocês são os maiores, entendam! Ok, essas foram as séries que eu vi nesses 3 meses. Agora vamos aos filmes, tem vários aqui. E assim, é uma montanha-russa de emoções, porque vai ter filme muito bom e filme muito ruim. Vamos começar com um filme documentário que eu vi, que é o A Vítima Invisível, contando o caso da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, toda essa história que é muito triste, muito pesada e só deixa mais revolta em questão da impunidade. Aí eu assisti Hitman, Assassino de Aluguel, que é muito bom, que tem o querido aí que tá todo mundo amando nesses últimos anos, e ele realmente é muito bom, é uma comédia romântica bem legal, porém, do meio pro final eu fui me cansando, eu não gostei muito como as coisas foram decorrendo do meio pro final, mas assim, a química do casal tá muito boa. Eu assisti 2 clássicos com a Emma Stone, clássicos não por serem antigos, mas por serem aquele tipo de filme que já nasceu clássico, deram indicações ao Oscar para Emma Stone, e um deles inclusive deu o Oscar, que foi A Favorita, e também Pobres Criaturas. Os 2 filmes, assim, tecnicamente impecáveis, as atuações realmente muito boas. A Emma Stone, ela brilha, ela é maravilhosa. Com a história em si, posso ter algumas ressalvas, mas realmente é aquela coisa de encher os olhos. Vou comentar 2 filmes com uma temática mais voltada para o cristianismo que eu assisti. Um deles foi A Forja, que conta a história de um menino bem irresponsável, que tem um pai ausente, e o quanto conhecer uma pessoa, né, ter uma figura masculina que apostou nele, que ajudou ele, fez com que ele crescesse. Também eu assisti Onde Está Deus, que é um outro filme muito antigo que eu coloquei assim despretensiosamente, porque eu achei ele para assistir naquela Pluto TV, que é um streaming gratuito, e conta a história de uma moça que é abusada e engravida, e o quanto isso impacta na vida dela, no casamento dela, quando ela decide ter o bebê e não abortar. Enfim, também é um filme muito bonito, mas as atuações são ruinzinhas, honestamente, assim, tecnicamente é ruim, embora a história seja bacana, só não foi muito bem executada. Assisti um filme brasileiro muito bom, que infelizmente ele só tem 40 minutinhos, mas eu adoraria que ele tivesse 1h30, que é A Presepada, que conta a história de um cara que, pra fugir da polícia, ele acaba se passando por padre e, ai gente, é uma gracinha, muito fofinho, juro. Se vocês aí, pessoas de A Presepada, um dia tiverem a oportunidade de fazer um filme maior com essa história, façam, porque eu vou assistir. É muito gostosinho. Agora eu vou comentar 2 filmes que foram um pouco polêmicos quando eles saíram. E eu fui assistir justamente por conta da polêmica pra ver, né? Eu falei, não, vamos ver se é isso tudo mesmo, se merece a polêmica, se desmerece. Eles é com a querida do momento, né? A Jenna Ortega, a garota do Sr. Miller, que conta a história de uma menina de 18 anos que começa a ter um relacionamento um pouco esquisito com o professor dela. E eu achei esse filme muito ruim. A forma como ele é desenvolvido, eu não sei se eu consegui entender o que eles quiseram passar, ou se eles realmente quiseram passar alguma coisa e conseguiram. Achei assim bem... não. E um outro foi o Não Se Preocupe Querida, que rolou muitas polêmicas com a Olivia Wilde, com Harry Styles, muita gente falando que ele não soube atuar. E assim, no geral, ele tá até que bem, mas realmente nas cenas mais dramáticas e que ele tinha que chorar, gritar, dava um pouquinho de dor física, sim, assistindo ele fazer a cena, mas eu não achei o filme ruim não, sabia? Gostei da história, achei interessante, a estética do filme é lindíssima, então desses 2 filmes polêmicos, A Garota do Sr. Miller, achei horrível,
E não se preocupe, querida, não achei de todo ruim não, tem coisas boas lá sim. Agora um clássico que é inacreditável que eu só tenha assistido completo em 2025, mas eu já havia visto esse filme passando assim na televisão várias vezes, né, que você liga a TV, tá passando, mas eu nunca tinha assistido ele na íntegra, que é Velocidade Máxima. Mas uma outra amiga minha muito querida, Aline, um beijo, ela me falou muito desse filme e eu vi que ele tinha na Disney. Eu falei, não, eu vou ter que tomar vergonha na cara e assistir esse filme na íntegra. E que bom que eu fiz isso! Meu Deus do céu, Sandra Bullock e Keanu Reeves, vocês são perfeitos. E pra quem é fã de Resident Evil, gente, é simplesmente muita dinâmica de Jill e Chris ali. O personagem do Keanu Reeves é todinho o Chris na época dos Stars. Ai, juro, eu amei, achei tudo maravilhoso. Você me conhece, você sabe que além de Resident Evil, eu também amo muito musicais. E eu fui assistir o Wonka, que é com o Timothée Chalamet, que é uma prequel de A Fantástica Fábrica de Chocolates, também é um filme que eu amo, obviamente a versão do Tim Burton, né, gente, porque eu sou fã do Tim Burton e eu adoro o Johnny Depp interpretando o Willy Wonka. Então eu fui assistir esse outro musical, que conta a história do Willy Wonka mais novinho, e eu também achei bem legal, o filme é lindo. Eu gostei muito de tudo que eu vi ali. O Timothée Chalamet tá maravilhoso também, juro, adorei. Saindo de uma vibe mais fofinha, familiar, conto de fadas, vamos para uma vibe terror, sangue, morte, que é Casamento Sangrento. Que filme bom! Meu Deus! Conta a história de uma moça que ela se casou com um cara muito rico e depois que eles se casam, ele fala que a família deles tem uma tradição que eles têm que jogar um jogo. Eles vão sortear um jogo, tipo, sei lá, Uno, baralho, sabe? Algum joguinho assim. E eles vão jogar e é isso. E ela pega a única carta que significa matá-la, que é esconde-esconde. Ela tem que se esconder e eles têm que procurá-la e matá-la até o dia amanhecer. Porque a família, né, um ancestral da família tinha feito um pacto com o Satanás que toda pessoa que se casasse na família, a pessoa nova que estivesse entrando ali precisaria jogar um jogo. Se ela tivesse pegado, sei lá, dominó, eles iam jogar uma partida ali de dominó e acabou, e tava tudo bem. Mas ela foi pegar esconde-esconde, que significava ter que matá-la. Gente, que filme da hora! As críticas que tem por trás, tudo, gente, juro, muito bom. Eu amei e eu fiquei sabendo que vai ter o 2. Não sei se precisava, não sei o que o 2 vai se tratar, mas o 1 é muito bom. Agora eu vou falar uma sequência de filmes bem medianos que eu assisti. Um deles se chama TikTok, que também é um filme sul-coreano que tem o ator de Round 6 e... ai... eu nem sei direito explicar sobre aquele filme, porque em determinado momento as imagens estavam só passando na televisão e a minha cabeça estava sei lá onde. Então, Alienígena ou Occupation, eu acho que é um filme australiano que eu fui assistir querendo ver a Dinah Kaplan de Dance Academy, porque eu amo Dance Academy, mas ela não aparece no filme não. E se aparece é tão pouquinho que eu nem vi a diva, mas o filme tá marcado no perfil dela lá do IMDb, né? Então o que eu vou fazer? Mas eu achei ruinzinho, não costumo gostar desses tipos de filme com alienígenas e tal. E eu assisti Você Já Foi à Bahia, que é um clássico da Disney dos anos 40. Eu fui assistir por ser a primeira aparição do Zeca Carioca, o personagem brasileiro, que pra quem não sabe, foi criado pra tentar dar uma agradadinha no Brasil e tentar conseguir ajuda para a Segunda Guerra Mundial. E eu fui assistir e eu achei o filme ruim, estereotipado, mas enfim, anos 40, né? Acho que não dava pra esperar algo muito diferente disso. Aí eu fui assistir Bagagem de Risco com a Sofia Carson, que eu acho ela uma querida. Eu costumo assistir todos os filmes dela que ela faz com a Netflix, né? Ela e a Millie Bobby Brown são as garotas Netflix ultimamente. A Sofia Carson, inclusive, foi uma apresentadora do Tudum. Mas eu também achei Bagagem de Risco, assim, meio ruinzinho. O começo tem uma premissa muito legal, né? Que ela tá grávida e ela trabalha no aeroporto e o namorado dela também. E daí aparece uma pessoa querendo que ele deixe uma bagagem com uma bomba passar. E as coisas vão se desenrolando, mas também foi um filme que não fiquei ali, meu Deus, na pontinha do sofá, querendo saber cada centésimo do que ia acontecer e temendo pela vida das pessoas. Mas também não é ruim. Também eu assisti Procura-se, que é um filme inspirado no livro Procura-se o Marido, da Karina Ricci. Eu ainda não li Procura-se o Marido, mas eu estou lendo a Saga Perdida. Eu estou no 3º livro, O Destinado, narrado pelo Ian Clarke, maravilhoso. E eu tô bem numa vibe Karina Risseira, sabe?
sabe? Assim, eu tô bem fã da senhora Karina, quero ler os outros livros dela também, porque eu me apaixonei pela escrita da mulher, me apaixonei pelos personagens dela, eu sou Team Sofian daqui pra sempre. E daí eu vi, né, que tinha esse filme Procura-se, que era inspirado num livro dela, fui assistir, achei bom, mas eu não li o livro, então não sei se eu posso muito comparar, porque Perdida, que eu li o livro e fui ver o filme deixou muito a desejar. Mas não é de todo ruim, mas deixou muito a desejar. Então talvez se eu ler o livro, eu não vá gostar tanto do filme. Mas pelo que eu vi no filme, eu gostei. Eu assisti Jurado número 20, que tem um ator maravilhoso e que é do Clint Eastwood, uma lenda viva, e a premissa é muito legal. Conta a história de um cara que ele vai para ser jurado de um caso nos Estados Unidos e, de repente, ele descobre que ele tem envolvimento no caso e que talvez ele seja o culpado da morte daquela mulher e não o cara que está sendo julgado. Premissa sensacional, mas o final do filme eu não gostei. Eu sei que é para ser uma coisa interpretativa, que tem todo um simbolismo por trás e tal, mas eu acho que oportunidades foram perdidas. Não era muito bem o que o filme queria, né? Causar um plot twist maravilhoso. Eu entendi que não era a proposta do filme, mas eu não gostei tanto da proposta do filme, então eu preferi uma outra proposta. Agora, o dublê com o Ryan Gosling e a Emily Blunt é muito legal, a química deles é maravilhosa e conta a história de um cara que ele é um dublê e ele se machuca, e ele tinha um caso com a Emily Blunt, que trabalhava ali na produção, ele se machuca, anos se passam e ele retorna para essa vida, retorna para ela que já é uma diretora de filmes e é muito legal. E os dois últimos filmes que eu vi nesses 3 meses foi A Lot Like Love, que é um filme de romance com Ashton Kutcher, mas daí eu percebi que eu peguei ranço do Ashton Kutcher depois de todas as polêmicas que ele se envolveu com a Mila Kunis e de ter defendido um ex-colega estuprador e toda a polêmica com o P. Diddy, que ele pode estar envolvido. Então eu peguei ranço do Ashton Kutcher e isso pode ter prejudicado o que eu achei do filme, porque eu não gostei. E eu assisti também um clássico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu adoro slashers, né? Quem me conhece sabe que eu adoro filmes slasher, Pânico, eu sou apaixonada. Lenda Urbana, meu Deus, que hino! Mas eu não gostei tanto de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, achei todo mundo muito chatinho. A revelação final de quem era o assassino, achei meio blé, enfim. Não tá, pra mim, na minha opinião, não tá no padrão dos outros slashers. Mas essas foram as coisas que eu assisti nesse trimestre. Eu quero saber se você já assistiu, se você gosta, se você não gosta. Bora matraquear sobre, me fala das coisas mais legais que vocês assistiram também. E até o próximo trimestre. Embora eu pretenda voltar antes com um vídeo longo e também tô sempre postando shorts aqui. Então é isso, se inscreve no canal, me siga nas outras redes sociais e até a próxima. Tchau!